Pai, Deus de poder e de glória, Deus de mistério. Meu Deus. Meu Deus, nessa noite, meu Deus, nós apresentamos a vida do Bispo Jesus. Pai amado, Pai querido, que não venha ser ele, Pai, vem sim o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Meu Deus, nós cremos, Jesus, que o véu foi rasgado, Jesus é o nosso favor. Meu Deus, liberta, cura, salva neste lugar. Meu Deus, que ele venha ser um canal de bênção, Pai. Pai amado, Pai querido, que nenhum Senhor volta para atuar, meu Deus, da maneira que entrou neste lugar. E o Espírito Santo de Deus, derrama sobre a cabeça dele, meu Deus, fogo. Derrama sobre a cabeça dele, meu Jesus, uma unção sobrenatural nessa noite. Usa teu filho, meu Pai, de maneira diferenciada. Deus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor já se faz presente neste lugar. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Meu Deus. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, Oh, glória a Jesus. abra as vossas Bíblias Eita Deus. em primeiro livro dos Reis, irmãos, Antigo Testamento. Aleluia. Glória a Jesus. Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, Oh, glória. capítulo de número 12, irmãos. Perdão, capítulo 18. Oh, aleluia. Primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo 18. Aleluia, Deus. Os versículos será o versículo 21 a seguir. Meu Deus. Posso Glória, glória, observar que a glória. presença do Espírito Santo está forte. Glória a Deus. Eita Jesus. Posso observar que existe uma graça muito poderosa, Aleluia. Glória a Deus. que Deus ouve oração. Eita Jesus. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 21 diz assim: aproximando-se Elias de todo o povo, disse: até quando vacilarei vós entre dois pensamentos? Se o do Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, segue ou segue-se a Baal? Ide após ele. E o povo não respondeu nada. Versículo 22. E Elias voltou a dizer ao povo: só fiquei eu por profeta do Senhor. Mas dos profetas de Baal há 450 homens. Dai-vos, pois, 2 bezerros, e eles escolham um para si, e cortem-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, mas não ponham fogo debaixo. E eu prepararei um outro bezerro, e porei sobre a lenha, e nenhum fogo porei debaixo. Invocarei então o nome do vosso, invocareis então o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responde com fogo. Esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: boa é esta palavra. Amém, irmãos? Amém. Toma te aceito, em nome de Jesus. Eu avaliando e analisando este texto, Deus me deu um contexto, dentro, não ferindo a hermenêutica, mas Deus me dá um tempo e uma preparação para esta passagem, colocando no meu coração uma autoridade para falar contigo, dizendo: vida no altar. Deus me deu um tema inspirado pelo Espírito Santo de Deus para me te trazer esse recado. E eu quero que você vira para os irmãos que estão do seu lado e fala para ele: vida no altar. Palavra sobre comandar. Como é que
uma pessoa que tem a vida no altar? Como deve ser uma pessoa que tem uma vida no altar? Vida no altar quer dizer uma vida de compromisso. Vida no altar quer dizer uma vida em uma busca constante, sem olhar para trás. E observamos aqui, irmãos, que Elias, ele tinha um compromisso não só com Israel, não só com o povo, mas ele tinha um compromisso com Deus. Vira para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: primeiro tenha compromisso com Deus e depois com o povo. Por quê? Porque tem pessoas que para o trabalho ele chega no horário certo, e para a igreja chega no horário que quiser. Eu não estou dizendo disso. Eu não quero pregar sobre doutrina ou sobre horário. Eu quero falar exatamente de uma vida com compromisso, de uma vida no altar. Uma pessoa, ele se sente cobrado o tempo todo. Elias tinha isso, por exemplo. Elias tinha uma vida realmente que poderia desafiar qualquer um profeta de Baal. Para me desafiar um inimigo ou um adversário, eu preciso estar bem com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu não posso simplesmente me aventurar ou chegar diante das forças contrárias e querer ser um super crente ou querer ser uma autoridade sem ser. Nós observamos que estamos passando por um período de época, por um período na terra, em que todos agora querem ser profeta, em que todos agora querem falar alguma coisa, em que existe guerra em cima dos altares para quem prega melhor. Existem situações, irmãos, que quem prega mais bonito, mas eu não estou aqui para pregar bonito. Eu não estou aqui para disputar, aleluia, altar com ninguém. Eu estou aqui, aleluia, para ter uma vida com Deus. Uma vida no altar de Deus. Quem tem uma vida no altar de Deus é quem realmente tem intimidade com Deus. Quem tem uma vida no altar de Deus é quem pode desafiar o adversário e mostrar quem é Deus. Tem hora que a pessoa tenta até orar, mas não tem uma vida de oração. Tem hora que a pessoa tenta até buscar, mas não tem o controle e domínio próprio. Eu quero te dizer uma coisa, que quando nós temos uma vida com Deus, nós olhamos para este tal e realmente olhamos e dizemos: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali tem compromisso com Deus, ali tem vida no altar. Não toca nele não, não toca nela não, porque verdadeiramente Deus levantou. Elias tinha essa qualidade. Com isso tudo, ele chega agora e fala para aquele povo: ei povo, a quem servis? Não andeis em dois pensamentos. Um dia servindo a Deus, outro dia a Baal. Um dia adorando a Deus, no outro dia na farra. Um dia na presença de Deus, no outro dia fazendo a vontade de suas paixões. E assim estava aquele povo confuso. Mas vem cá, tudo que nós fazemos existe uma consequência. Davi, quando pecou, permitiu ali Deus uma grande consequência. Por quê? Porque ele desejou algo que não era dele e matou um amigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus teve de misericórdia, como Deus tem todos os dias de misericórdia nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: não adianta você hoje estar aqui buscando sem antes passar por uma devida consequência. Aleluia. A consequência existe. A consequência deste povo foi por servir a Baal. Mas enfim, ele desafiou com autoridade. Ele chamou os profetas. Qual era o número de quantos profetas que ele estava desafiando ali, irmãos? Quem sabe dizer, que foi acabado de ler aqui? 450. 450 profetas de Baal. Ele chegou lá e falou: ei, vocês podem escolher o novilho, o seu sacrifício, do jeito, mas não coloca fogo na lenha. A única exigência. Também vou eu escolher o meu novilho e também não vou colocar fogo na lenha por baixo, para consumir aquele holocausto. E ainda
né? Ele ainda fez um desafio maior na hora dele, mas vou chegar lá, calma aí. Quando agora ele vai e diz assim, ó, agora você vai clamar o seu Deus. Você vai clamar o seu Deus. Irmãos, certa feita, Deus me levou em um terreiro de bruxaria lá em Planaltina, no bairro de Arapongas. Não cheguei a desafiar a pessoa, mas eu apresentei o Deus com o qual servia, que tudo aquilo ali não ia servir de nada, que Deus não estava no meio daquele negócio. E a pessoa chegou também a querer me desafiar, mas a pessoa viu que não tinha força, não contra mim, mas contra o Deus que eu sirvo. Haja vista, podemos entender um propósito de Deus aí, propósito de salvação, porque aquele mesmo terreiro, Deus permitiu eu chegar naquele lugar, né, a chegar a ter uma conversa, né, de quem invocava mais o Senhor, ou quem Deus respondia mais, ou quem tinha mais poder diante da presença da oração. Então, irmãos, você sabe que a força de Deus é maior, então eu ganhei. É verdade. E aquela pessoa aceitou Jesus, irmãos. E o lugar que era o centro de Macumba, hoje é uma igreja chamada Assembleia de Deus, Ministério Videira de Planaltina, que pertence ao pastor hoje José Laerte, que é o pastor presidente do campo das Assembleias de Deus Videira, ali em Planaltina BR. Aleluia, no bairro de Arapongas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você só pode querer fazer alguma coisa. Meus filhos, já chegam para cá. Tem espaço. Venham aqui para vocês ficar pertinho de mim, vem? Pertinho do altar, pertinho da lenha. Lenha! Aleluia! Então, irmãos, quando Deus agora, aleluia, salva aquelas vidas, é para um propósito. Ei, Deus só vai te levar em um lugar, ou para fazer alguma coisa, se você realmente tiver um compromisso, uma vida no altar, para que assim você possa querer disputar ou fazer alguma coisa. A Bíblia Sagrada, ela não foi feita para ser discutida, ela não é política. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para ser ministrada com autoridade e poder, com poder e autoridade. E quando ela é ministrada com autoridade, e quando essa palavra é uma palavra doutrinada, eu tenho certeza que há arrependimento, que há salvação, porque Deus alcança vidas. E aonde estiver alguém cujo Deus escolheu na terra, Deus vai e alcança e salva, porque esse é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Ei, Deus me alcançou, foi dentro da igreja católica. Eu odiava crente. Pensa no católico, viu? Que era eu. Não somente isso, e eu comecei a me inclinar no desejo de ser padre. E aí o que acontece? Lá dentro do seminário católico, né? Que eu ia passar 7 anos e já tinha uma paróquia para me assumir, a paróquia, né? São José do Itapuã. Perdão, do Itapuã não. Estou com Itapuã na cabeça. Do Sobradinho 2, quem conhece? Pois é. Ali fica próximo ali a R7, perto da escola. Então, irmãos, aquela paróquia zona lá, eu era para ser padre ali. E Deus me arrancou de dentro do seminário, conhecendo a palavra de Deus. E a palavra, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus me salvou, irmãos. Aleluia. E para um propósito. Como Deus salvou aquela pessoa que estava ali, ó, escravo do inimigo dentro do terreiro, do candomblé. Deus foi lá dentro, me levou lá dentro para resgatar aquela vida que estava ali servindo de Pai Santo. Viu? Todo vestido de branco e ainda com um pano enrolado na cabeça. E Deus o alcançou, irmãos. Hoje é um pastor para a glória de Deus. Ei, Deus quando tem propósito, Ele vai, é lá dentro da prisão. Ei, Deus quando tem propósito, Ele vai lá dentro do terreiro e arranca quem você ama. Deus, Ele faz coisa extraordinária, a ponto de você até mesmo não querer acreditar, mas acreditando, sabendo que Deus tem poder para todas as coisas. E aqui foi a vez de Elias.
Elias convocou os 450 profetas de Baal. Já chega para cá. Quem o Deus responder, assim vai ser o que vocês vão servir. E eles começaram a clamar, começaram a invocar. Elias ainda fez malhando na cara dos outros lá, dos profetas lá de Baal, dizendo: uai, cadê? Seu Deus, zombando dele, dizendo alguém, seu Deus está surdo, né? Ou ele deve estar tomando um banho, ou ele deve estar tomando um sol, ou deve estar alguma coisa, mas cadê que não responde? Na verdade ele estava clamando a um Deus com D minúsculo, que nem sequer tem poder para nada. Aí agora chega a vez dele. Quando chega a vez de Elias, o que acontece? Acompanha comigo aqui no versículo de número 38 e 39. Olha o que acontece. Vamos para o 37, melhor dizendo. Responde-me, Senhor, para que conheça este povo. Tu, ó Senhor, és Deus, e tu tens feito a vontade ao coração deles. 38. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e lambeu ainda a água que havia ao redor. Irmãos, no desafio e na vez do profeta Elias, ele mandou ainda que colocasse o quê? Água, que encharcasse de água. Irmãos, isso é fé, viu? Sem fogo, na lenha, e ainda com água, encharcado. Lenha encharcada, irmão, para nós que conhecemos um pouco, ela não pega fogo. Ainda mais sem ter fogo. Ali não tinha fogo. Ali só tinha lenha, água e o sacrifício. Mas quando agora Deus, Ele vê que o homem tem uma vida no altar, quando Deus ele vê que você realmente merece, ei, vira para o teu irmão que está do seu lado e fala para ele: Deus tem coisa grande para responder. Abre a sobra com fogo nesta noite na tua vida. Pode falar isso para o teu irmão, fala: Deus tem coisa grande para responder com fogo nesta noite. Eu não sei qual é o problema, qual é o sacrifício, qual é o que você está passando, a meu Deus, não vai dizer. O problema do impossível, o milagre vai acontecer agora. Só precisa confiar em Cristo. Quando Elias invoca a Deus, o que derrama do céu? Fogo. O que cai do céu? Fogo. Quando cai o fogo do céu, o primeiro milagre acontece, porque do nada aparece o fogo, e de repente aquele fogo cai, e quando ele cai, ele consome tão rápido aquele holocausto, ele agora consome toda aquela água, e ali o poder de Deus, ele prova que é superior a qualquer impossibilidade. Aos olhos de Baal, aos olhos do profeta de Baal, era muita zombaria, era muita, aleluia, falação. Como agora vai ali uma lenha encharcada pegar fogo? E como essa lenha vai pegar fogo sem ter fogo? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver se Deus é na vida desse homem. Agora eu quero ver se Deus é na vida dessa mulher. Tem muitas pessoas falando disso aí. Tem muitas pessoas falando da tua vida por aí. Agora eu quero ver se Deus é na vida dessa missionária. Agora eu quero ver se Deus é na vida desse pastor. Agora eu quero ver se Deus é na vida dessa igreja. Mas eu vim da parte do Espírito Santo te dizer: tem fogo do céu consumindo todo demônio, consumindo todo mal, destruindo toda a força do eu contrária, e dizendo nesta noite para você: eu sou Deus. Com Deus ninguém se brinca. Certa feita, quando eu estava ali na cidade de Itapuã, estava pregando a palavra de Deus como o dia de hoje.
Entra na igreja uma pessoa endemoniada, com um revólver na mão. Aquela pessoa aponta o revólver totalmente irado e endemoniado. Toda a igreja sai de dentro do templo. O povo fica com medo, é claro, diante do revólver 38. É com da minha distância até onde está o presbítero. Essa pessoa, ei, da mesma forma que eu estava com o microfone, da mesma forma que eu estava pregando, eu continuei. Eu falei, ei, povo de Deus, vocês saem se quiser. Aleluia. Mas daqui do altar não saiam lá. Porque o fogo tem que arder continuamente no altar e não se apagar. Glória a Deus. A única coisa que eu fiz, eu só erguei a mão e falei assim, Satanás do inferno, cai por terra. Aqui você vem para envergonhar, aqui não. Em nome de Jesus, cai. A pessoa caiu de joelho, desmaiou. Com minutos depois, é claro que os obreiros desabou e tudo, ele acorda e diz, aonde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E ele confessou. Estava indo matar uma pessoa no bar aonde estava. E tem espaço aqui, minha santa. No bar, e ali no bar, viu? Quando ele estava indo a fazer um acerto de culto, de repente ele entra na igreja. Olha só como o inimigo é. Então Deus não permitiu que ele fosse lá, porque ele ia ser morto. Ou alguma coisa poderia acontecer na vida deste homem. Mas por misericórdia de Deus, ele foi desafiar alguém que tem vida no altar, irmãos. Irmãos, se você tem vida com Deus, se você tem vida no altar de Deus, fica tranquilo, ó. Todo e qualquer levante que vier contra a tua vida, todo mal que vier contra a tua casa, a Bíblia diz, irmãos, que nenhum mal chegará até a tua tenda. Levantou-se a carta, mil cairá ao teu lado, na esquerda à tua direita, mas tu não será atingido. Você não entendeu porque eu morri, glória. Você não entendeu porque eu morri, glória. Mil cairá ao teu lado, desceu à tua direita, mas você não será atingido. Levanta a tua mão, não, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, quando nós temos essa vida com Deus, quando temos essa vida no altar de Deus, Deus permite que quem é envergonhado é o nosso inimigo, irmãos. Mas você não é envergonhado, não. Ei, Deus manda te dizer nessa noite, ó. E tem pessoas aqui nessa noite que tem passado de cantalabra-subra muitas provações, tem estado em situações de cantalabra-subra que aos olhos do homem parece impossível, mas o meu Deus diz que vai arrancar a macumba, a labra-subra, e destruir toda a obra de maldição que destruiu o teu casamento. Eu estou vendo restituição, restauração de casamentos aqui nesta noite. Deus manda dizer que todo o mal que veio sobre a tua casa, toda a destruição que veio sobre a tua família, meu Deus manda dizer que está quebrando, está quebrando, está quebrando todo o mal, e por esses dias tem testemunho na casa. Glória a Deus. Mas eu vejo também pessoas aqui, irmãos, duvidando da capacidade do que Deus é capaz. Somente eu te digo uma coisa: para de duvidar, de murmurar, porque nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, o que mais existe são pessoas que o tempo todo não vê o milagre, não vê o agir, e começa as murmurações. O que levanta a ira ao coração de Deus, o que traz a ira ao coração de Deus, e a falta de resposta, como houve na época de Moisés ali, a caminho da terra prometida, foi exatamente a murmuração do povo. O povo, irmãos, o tempo todo murmurando: cadê, cadê, cadê? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai se cumprir? Quando é que vai agir? Irmãos, ao invés de murmurar, canta. Ao invés de você reclamar, louve ao nome do Senhor. Busca em oração, aleluia. Ravanaque assobiando labracai. A tua semana Deus fala: filho, tenho eu particular contigo em algo profundo, cujo eu quero você derramar
mais separado, e na minha presença vou eu mostrar Mandaravassúbia. Quando foi na quinta-feira, Deus levanta minha esposa dentro da minha própria casa, Deus toma a boca dela e diz: olha, quem é o meu povo que eu te dei esta oportunidade e esse cajado para conduzir o meu povo até o céu, porque a minha vida está próxima, a minha vida está chegando. Prepara o meu povo, prepara a minha igreja, prepara o meu povo que eu estou voltando, prepara a minha igreja para o arrebatamento. Deus está mandando dizer aos santos, Deus está mandando dizer à igreja, Deus está mandando dizer, o Espírito Santo está falando: ei, prepara-te tu que dorme, levanta-te tu que estás acomodado, porque está chegando o dia e está chegando a hora em que o Filho do Homem virá como o ladrão da meia-noite, em breve. Aleluia. Vai ser de repente. Mas não se cumpriu a profecia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira bênção, eu já tenho falado que ela já se levantou. Você não sabe o tamanho do poder que a inteligência artificial está se levantando com a autoridade nesses últimos dias. É um poder invisível, é um poder, aleluia, de sistema robótica. É algo que, se você pegar agora o celular e falar com a Meta aí, né, do próprio sistema WhatsApp, ela vai falar perfeitamente como se fosse uma pessoa e mais inteligente do que você. Qualquer pergunta que tu fizer, eu já vi minha esposa fazendo pergunta a essa Meta, né, que é feita como a inteligência artificial para responder qualquer pergunta. E eu quero dizer para você uma coisa: essa grande besta se levantou. Só que ali onde diz o Apocalipse capítulo 13, diz que ela se levantaria, mas ela não se manifestaria ainda. Ei, ela não se manifestou, ela está em oculto, mas mesmo assim ela está entrando aos poucos, mas de uma forma fácil, a qual todo mundo aceita. Você não está entendendo? Está sendo de uma maneira, irmãos, como se fosse um hipnotismo, ilusionismo, algo que vem seduzindo, é algo que vem fácil. Você se prepara, porque está chegando nas novas políticas, né? Aí que vem, além do tarifaço que já foi ordenado, né? Aqui o Brasil vai sofrer grandemente por causa das coisas que vão subir, por causa da inflação que vai aumentar. Pobre vai ficar mais pobre ainda. Mas o inimigo é tão sutil que vai trazer uma facilidade de uma igualdade social, tirando dos grandes empresários do Brasil e do mundo, para que assim sustente os mais pobres, e assim todo mundo será assalariado, a qual vai vir a nova ordem mundial, com o único governo trazendo a conformidade, né, exatamente desse tarifaço, sendo para os grandes empresários, mas para trazer para os pobres a fome que eles estão passando, e saciando essa fome. Você não sabe o tamanho do cofre que eles estão juntando, e do tamanho de dinheiro que eles estão juntando exatamente para suprir a necessidade daquele que está passando fome. Vai ser uma facilidade que aos olhos do homem, todo mundo vai ser controlado através do chip, e todo mundo vai ser controlado através do facial, através da, aleluia, não mais da cédula, mas do Pix. E é através disso que o diabo vai ter poder, porque você só vai ter segundo a vontade dele. Um salário oferecido pelo governo, irmãos, só quem é cadastrado é quem tem oportunidade, mas quando chegar o tempo certo, só quem realmente aceitar o sinal, ou a ordem que ele der, ou o governo que ele tiver. Então cuidado, o arrebatamento já está próximo. Só falta se cumprir algumas coisas. E a igreja verdadeira, ela tem que pregar essa verdade. A igreja verdadeira tem que preparar a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, para se encontrar com o Senhor nos ares, porque não vai demorar.
Irmãos, não se apegue a bens, não se apegue às coisas mundanas, não se apegue a tudo que está aí diante dos teus olhos. O rico querendo ficar mais rico, aquele que tem um imóvel querendo ter mais outro imóvel, aquele que tem, e aí, irmãos, vê aquela ambição obsessiva, aquela ambição desenfreada, e com isso, quanto mais tem, mais quer. Se tem um carro hoje, amanhã quer um carro mais novo ainda, e vai batalhar e ralar, trabalhando dia e noite para possuir, mostrar um Deus desse século e não um Deus que dá vida. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes as pessoas veem Deus através dos bens. Olha como Deus prosperou aquela mulher, olha como está forte. Irmãos, o dinheiro não dá força a ninguém. O dinheiro dá orgulho, exaltação, e muitas das vezes humilha os pobres. Eu conheço pastores amigos, irmãos, amigos de infância, pode-se dizer, que hoje olha para mim e me vê como um coitado, porque eu não tenho um carro, porque eu não estou na postura deles, porque hoje em dia a gente vê que igrejas, eu estou falando uma verdade, que está puxando o caule de mim mesmo, da própria hierarquia eclesiástica, coisa que as igrejas não permitem pregar, mas eu tenho que pregar, é uma verdade. Sabe o que é? É porque as igrejas se tornou um comércio dentro das igrejas, é meia hora de mensagem e 1 hora, porque o culto geralmente, né, é 1h30, então é meia hora de mensagem de louvor e 1 hora pedindo dízimo, pedindo oferta, pedindo sacrifício. Primeiro que eu tenho uma revelação para dar. Todo voto que qualquer igreja pede, esse voto não é a igreja que pede, esse voto é a pessoa voluntariamente que tem que fazer a Deus como Moisés fez. Voto é coisa séria. Voto é uma coisa séria e a igreja não obriga e nem pode obrigar ninguém a fazer voto. O voto ele tem que ser dentro de uma pessoa, de qualquer pessoa, viu? A nascer do seu coração, eu vou fazer um voto a Deus por esta causa. Assim como Ana fez um voto de não passar navalha na vida, na cabeça daquela criança de Samuel quando nascesse, como um voto se assim abrisse a madre dela, e como os outros votos que dentro da Bíblia foi feito, mas o sacerdote ali e nem outro qualquer profeta pediu nada de voto a ninguém. A única coisa que a Bíblia nos ensina de Gênesis ao Apocalipse é que tudo que nós fazemos diante de Deus, aleluia, nós temos que cumprir. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Diante de todo aquele lugar, para que haja temor e respeito e não minta para o Espírito Santo. Sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque eles fizeram um voto, eles fizeram um compromisso de lançar aos pés dos discípulos algo que já era para o tempo, que já era feito como compromisso. Eles fizeram um compromisso e não cumpriram, e reteram parte daquele compromisso, mentindo, dizendo que não tinha, mas tendo. Então, para haver temor, Deus permitiu a morte dessas duas pessoas, para que eles venham ter o respeito e saber que é coisa séria. E a igreja anda brincando com Deus por aí, pedindo fósforo e dinheiro do povo, arrancando da lã tudo que o povo tem e deixando o povo mais pobre ainda. Eu sou contra isso, irmão, e não aceito. O que Deus pede é os seus 10% por direito, porque a Bíblia diz trazer o 10%. A casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sabe por que essas portas estão abertas? Essas portas estão abertas, essa luz está aqui, porque é você, através do seu dízimo, da sua oferta, é prendendo o devorador da sua vida e lançando aos pés do Senhor, na cruz do Calvário, para que essas portas mantenham-se abertas. Aleluia. Então o dízimo é mantimento da casa, é a única coisa que Deus obriga e pede. Aliás, isso não é mandamento, isso também é algo que é uma aliança entre o homem e Deus para ser fiel. Pronto, é uma fidelidade. Aí eu vou agora lançar culto de manhã, de tarde e de noite, só para fazer comércio, dizendo: faço voto da meia-noite,
faço voto do meu dia, faço voto não sei de quê, faço voto do cabelo para não ter queda de cabelo. Irmã, pastor, eu preciso de oração. Vamos fazer um propósito, vamos fazer no Salmo 300. Nem existe Salmo 300, né? Aleluia. E aí as pessoas vão fazer um propósito, Salmo 91, faça um propósito. E esses dias eu vi um fazendo esse, eu falei, está repreendido, não é para fazer. O Deus que eu sirvo é o Deus que vai me usar na minha oração, na mesma oração que aquele pastor falou, vai me usar do mesmo jeito, no nome de Jesus e com mais fé. É como Baal. Clamaram, não aconteceu nada. Né? E o verdadeiro Deus foi lá e consumiu o holocausto do profeta Elias, porque ele estava agindo com a verdade, estava com a vida no altar. Ei, vida no altar, irmãos, não depende de dinheiro, vida no altar depende do Espírito Santo. Essa igreja depende de estar perto, mas depende primeiro de Deus, segundo daquilo que Deus coloca no seu coração para lançar. Porque é a vontade de Deus. Mas uma coisa eu vos digo, a gente tem que saber da origem, da onde veio a placa da igreja, da onde veio os pastores, porque surgiram já e existem entre nós os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, Verdade, Deus, que barganha negócios, que negocia esta palavra para se beneficiarem. Não era o contexto da palavra, não estou ferindo a hermenêutica nem a homilética, mas eu estou falando algo que o próprio Espírito está mandando dizer nessa noite. Cuidado para você não ser enganado por aí. Cuidado com quem você pede oração e liga para pedir oração. Porque as orações têm um preço, e muitas das vezes tem um preço que enriquece a pessoa e empobrece você. Vigia. A obra de Deus, ela emprega a palavra da verdade, dizendo: de graça dai, de graça recebestes. A providência vem de quem? Vem de Deus. E a honra também vem dele. Abrir igreja para se beneficiar, ou ter ministério para enriquecer, isso não é certo. Aleluia. Então, irmãos, mentira aqui em cima do altar não. Mentira diante da verdade não. Porque a palavra é a verdade, e a verdade tem que ser pregada. É por isso que Deus honrou a pessoa de Elias, sabe por quê? Porque além de ele ser honrado em vida, ele também foi honrado no momento do arrebatamento. Sabe por quê? Porque ele não sofreu a dor da morte. Foi um dos únicos, né, que pela vontade de Deus foi tomado em uma carruagem de fogo. Aleluias. Mas não morreu. Olha só, irmãos, o zelo de Deus na vida de alguém que tem vida no altar. Ei, o zelo de Deus para a sua vida, sabe qual é? É fazer com que você não venha sentir dores. Sabe por que você muitas das vezes sente as dores e não sabe? Porque são consequências de alguma coisa que já fez lá atrás. Então vem as dores. Sabe por que aleluia, que Saulo teve a cicatriz e o espinho na carne? Porque foi desobediente, mas foi fiel à lei. E por ser fiel mais à lei, aí ele deixou de servir aquele que realmente veio para salvar, Jesus Cristo. E por conta disso, quando ele veio para Jesus, a única coisa que Jesus falou para ele: ei, continua nesse espinho, continua com esse espinho, sabe por quê? A minha graça te basta. Tem coisa na nossa vida que a graça de Deus basta. Tem coisa na minha vida que a graça de Deus basta. Sabe qual é o meu espinho na carne? É a cegueira do meu olho. Deus permitiu eu perder essa visão. Quantas vezes eu já orei a Deus e pedi: Deus, me cura, me cura, me cura. Quantos profetas já chegaram a mim: Deus vai te curar agora? E Deus nunca permitiu a cura. Porque a palavra de Deus diz: é melhor entrar no céu com um olho enxergando do que com os dois enxergando no inferno. Então se segura, José Antônio, com esse espinho na carne, até a vinda de Cristo. Porque com um só já está bom demais. Porque com dois, muitas das vezes, vê coisa que não deve. Eu vou falar. Fala, Beleza, eu vou falar. Fala, Senhor.
Deus está transformando e colocando colírio em olhos aqui, ó, por causa da pornografia. Deus está repreendendo a pornografia, a sensualidade, as coisas que assim, ó, está diante dos teus olhos, e a carne desejando, a carne almejando. Deus está te santificando, Deus está colocando tua vida no altar. Ei, vida no altar, vida no altar, vida no altar. Ei, vida no altar não pode olhar para as coisas que não deve. Vida no altar, cuidado para não perder a tua visão, hein? Cuidado para não perder a visão, porque Deus está mandando dizer: coloca a tua vida no altar e para de ver pornografia. Shebandagassúria. Eu tenho que falar. Arabandagassúria, cantarabandai. Fala, Deus. Alai de contra. Porque tem pessoas, isso aqui não tem nada a ver, só vou dar uma olhadinha lá e fica lá, ó. Mas quem está vendo lá do lado, não precisa ter câmera para ver, não. Chega a gasolina. E tem hora que você acha que Deus não revela? O lavo és tu que é mandarácia. Então vamos, irmãos, ó, ter esta vida no altar. Eu quero informar os irmãos que, para uma preparação melhor desse altar, e para algo que Deus tem para nós melhor, eu vou passar 3 dias no monte. Nessa terça-feira nós não haveremos culto nesse lugar, mas eu vou estar em cima daquele lugar, pedindo algo para essa igreja, porque eu não aceito morte espiritual na igreja. Eu vou clamar pelo batismo com fogo, eu vou clamar por avivamento, eu vou clamar por transformação, eu vou clamar por despertamento, eu vou clamar por vida no altar. Exatamente isso que eu estou vivendo hoje, uma vida no altar de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Cantaravassúria. Tem? Quer contar o testemunho? Que eu já vou finalizar. 5 minutos para as 9, irmão. A palavra não tem que ser sim ou não. 9 horas não termina. Pessoal da igreja da Paz do Senhor, amém? Amém. Quinta-feira, eu vim pedir oração para o pastor. E eu e minha mãe, a gente estava precisando muito do telefone. E Deus usou o pastor falando que Deus estava entregando o celular na minha mão e era conforme a gente queria, que era um iPhone. Pela honra e glória do Senhor, os dois estão aqui, ó. Glória a Deus! Recebeu do dedo demais, hein? Olha, que nem o meu também, foi rápido demais. Quer que eu profetize? Quer? Em nome de Jesus? Glória a Deus! iPhone 15. Eu não tenho meu coração comigo. Mas eu vou profetizar. Quem quer o iPhone 15 aí? Oxi! Ninguém quer? Bom, se não quiser iPhone, eu quero. Glória a Deus. Agora, não vou falar de iPhone não, mas vou falar. Quem quer um carro aí? Não, levanta a mão. Glória a Deus. Então toma posse. E quem quer um casamento abençoado, vai? Vamos profetizar o nome de Jesus? Bom, Deus me revelou 5 casamentos aqui, ó. 5. Esse ó. Levanta a mão, irmão. Não é desse aqui, ó. Não é esse aqui, ó. 2 aqui que está aqui dentro vai ser restauração. Profeta Elias, vem na frente, receber a bênção. 2, irmã Cristina. É Cristina mesmo? Cristiane. Vem receber no altar. Glória. Então diz, ó, assim como Deus falou e cumpriu, em nome de Jesus, no mês de junho nós vamos estar comendo churrasco, comemorando, viu? Em nome de Jesus. Ei, isso aqui tem fé. Glória a Deus. Até mês que vem, mês 5. Glória a Deus. Tu vai estar comemorando, porque o seu só é chegar e ficar. Então mês que vem tu vai preparar um grande almoço lá, viu? Não, que eu quero lá. Em nome de Jesus. E o testemunho da porta. Deus falou semana passada, ele abriu a porta ou não? Abriu, então eu vou começar terça-feira do trabalho. Aí. Davi, você estava bem. Foi segunda-feira, vai foi lá? Foi segunda? Foi na segunda. Nós fomos. Conta aqui o testemunho. Paz do Senhor, igreja, mais uma vez. Está doendo?
Passou a igreja mais uma vez. Glória a Deus. Pastor, a semana retrasada orou para mim que Deus está abrindo uma porta para mim. E hoje Deus mostrou de novo uma porta para mim também, uma porta. E graças a Deus, nessa semana que passou, levei os documentos, fiz exame, deu tudo positivo, certo? Mas só deu uma diferença na minha pressão. E o médico foi e falou para mim: seu Elias, nós vamos cuidar de você aqui, nós vamos medir a tua pressão duas vezes no dia. Né? Ele perguntou se eu tomava remédio controlado, tomo um remédio da pressão. Mas graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Eu tomo porque o médico pede para tomar, tem que tomar, né? E graças a Deus que terça-feira agora já começo a trabalhar às 7 horas da manhã e vou parar às 7 da noite e no outro dia já é fora. Aí eu vou retornar, graças a Deus, se Deus permitir, eu sou salgadeiro há 25 anos, mexo com salgado assado e frito, e eu vou tocar nos dois serviços, que é no trabalho lá e no serviço no salgado. E graças a Deus estou aí, graças a Deus, firme e forte, e que Deus vai me continuar abençoando, que eu quero para mim também, quero para todos vocês também, seja que nem eu também, vitorioso, guerreiro, que Deus dê força para todos nós aqui nessa igreja, porque preste bem atenção numa coisa. Eu vou falar uma coisa aqui, preste bem atenção. A partir do momento quando você vem para a casa do Senhor, você recebe diferença boa de Deus. Aleluia. Quando você fala assim: Senhor, eu vou ouvir a tua palavra, Deus lhe dá saúde para você, porque a nossa saúde vem de Deus. O nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, os nossos passos, tudo vem de Deus. Então segura essa bênção, essa riqueza vem de Deus. Então segure, porque Deus tem plano para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você vem para a casa do Senhor, tem mais uma coisa: quando você vem para a casa do Senhor, você recebe bênção de Deus. Assim como a irmã recebeu essa bênção de Deus, Deus pode dar o melhor para ela mais ainda. E quando você vem para a casa do Senhor, Deus renova a sua vida todos os dias. Deus dá saúde para você, Deus dá força para você, Deus dá talento para você, e Deus abre seu coração, coloca a bênção para você. E eu deixo um recado aqui para aquele jovem ali, ó. Aquele homem ali, ó, Jesus manda lhe falar que ele te ama. Se você vem aqui nesta noite para receber, você receba, que Deus tem vitória para você, viu? Receba, toma para Jesus que ele merece. Deixa eu ver a paz do Senhor. Glória, meu Deus. Vamos, a hora voou. Mas filho, fica de pé. Você.